Olá, começa agora o Jornal Parlamentar. Confira os destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para quem nos acompanha ao vivo nesta sexta-feira, muito bom dia para você. Campanha contra o racismo religioso foi aprovada pelos deputados. O projeto é de autoria da deputada Gleice Jane, que apresentou a proposta após episódios violentos contra religiões de matriz africana. Foi aprovado nesta terça-feira projeto de lei de autoria da deputada Gleice Jane do PT, que institui ações de combate ao racismo religioso contra comunidades negras e indígenas aqui em Mato Grosso do Sul. A deputada falou a respeito da importância desse projeto. Esse projeto tem como objetivo garantir a liberdade religiosa, combater o racismo e garantir segurança para as pessoas, para que elas possam manifestar a sua religião em qualquer espaço, seja no espaço privado, seja também no espaço público. Eu sempre converso com pessoas que têm dito para mim que não tem coragem de usar uma indumentária das religiões de matrizes africanas nas ruas, por exemplo, não se sente segura, não se sente à vontade, não tem coragem de ir a uma escola, em um ambiente público, porque tem medo de sofrer um preconceito. E, na verdade, não é preconceito, é racismo mesmo. Então, a gente está entendendo que é preciso ter políticas públicas de proteção a todas essas pessoas e garantir a elas o direito de viver livremente e manifestar a sua fé e a sua religião livremente. A autora da proposta, a deputada Gleice Jane, falou como vai funcionar na prática a proposta. O Estado tem como objetivo capacitar os servidores públicos, ele tem que capacitar os servidores, inclusive principalmente os servidores da segurança, que são as pessoas que vão ter acesso imediato a essas denúncias, mas é também preciso fazer campanhas, estimular as pessoas a registrarem denúncias, e essa lei ela deve ser aplicada não só no serviço público, mas também nos espaços privados, né? Então, a segurança pública deverá estar atenta, mas as escolas podem também ajudar nesse processo, a educação, com campanhas, e inclusive nos espaços religiosos também é importante que as pessoas, em todos os segmentos, é importante que as pessoas, o Estado pode ajudar a fomentar a campanha, né, de combate ao racismo e deve garantir capacitação, formação para os servidores que vão estar no acolhimento dessas pessoas. Matéria, então, que já seguiu para a sanção do governo. E começou a tramitar projeto de lei que garante na legislação normas de transparência nas emendas parlamentares. Quero apresentar aqui um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das informações relativas às emendas parlamentares no âmbito da administração pública estadual e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas sobre a transparência e publicidade das informações relativas às emendas parlamentares no âmbito da administração pública estadual direta e indireta. Artigo 2º. A divulgação das emendas parlamentares de que trata esta lei deverá contemplar, primeiro, a identificação do parlamentar estadual autor da emenda, segundo, o número da emenda e o exercício financeiro a que se refere, terceiro, o valor autorizado, empenhado, liquidado e pago. Quarto, o órgão da administração pública estadual e a organização da sociedade civil responsável pela execução. Quinto, objeto da emenda com descrição suficiente da finalidade pública. Sexto, município ou região beneficiada quando houver. Sétimo, situação da execução física e financeira. Oitavo, alterações ocorridas durante a execução, inclusive remanejamento, contingenciamento, cancelamento ou reprogramação acompanhadas das respectivas justificativas. Esse projeto, então, apresentado pelo deputado Pedro Kemp, entra no período de pauta para eventuais recebimentos de emendas antes de seguir para a CCJR. E durante a sessão plenária na quarta-feira, o deputado Paulo Duarte apresentou um projeto que obriga os estabelecimentos comerciais a disponibilizar imagens de segurança aos consumidores que forem vítimas de crime ou após danos aos veículos no estacionamento. A Mari Tecogo conversou com o parlamentar. Consumidores que forem vítimas de crime em estacionamentos de supermercados poderão ter garantido o direito de acesso às imagens das câmeras de segurança.
A proposta foi apresentada pelo deputado Paulo Duarte durante a sessão plenária dessa quarta-feira. Apresentamos essa proposta em função de relatos, de crimes que têm acontecido em estacionamentos de supermercados, por exemplo, incluindo roubo de veículos, furtos de objetos e sequestros relâmpagos. Têm sido registrados em estabelecimentos comerciais do Mato Grosso do Sul. Agora, a proposta segue para análise das comissões. E o deputado Júnior Mock propôs lei para prorrogar prazo de validade de concursos públicos. A ideia é evitar que os concursos percam sua validade durante períodos eleitorais, momento em que é proibido convocar aprovados. Lívia Machado. O deputado Júnior Mock apresentou nesta terça-feira projeto de lei que pretende beneficiar aprovados em concursos públicos a garantirem as suas vagas. Isso tem relação com os prazos do concurso. Deputado, explica para a gente o seu projeto. Olha, em verdade, nos 180 dias que antecede as eleições, são proibidos, os agentes públicos de nomearem aqueles que passarem em concurso, nesse período que a gente chama do período eleitoral. Então, há um período de impedimento por parte, ou seja, do governador, ou seja, do prefeito, de nomear aqueles que passarem em concurso público. Então, o que nós propomos? Se você não pode nomear, então tem que suspender a fluência do prazo, ou seja, nesses 180 dias também não pode correr o prazo limite para nomeação. Normalmente os concursos públicos têm validade para 2 anos, podendo ser prorrogado, mas eles têm a data limite para você poder nomeá-los. Então, não é justo que você tenha um prazo que suspende a nomeação e você não tem a suspensão do prazo do concurso do qual você fez parte e participou. Por isso, a ideia é suspender também a fluência do prazo do concurso público, da validade do concurso público. E, deputado, normalmente nesses casos o concurso prescreve. Sim. Se o concurso é feito para 2 anos que tem para nomeação, não houve nenhuma prorrogação da data de validade do concurso, encerra-se ali, o cidadão que às vezes está para ser nomeado, ele acaba não sendo porque no período eleitoral o gestor está impedido de fazê-lo. Tá certo, obrigada pela sua participação com a gente, pelas informações, deputado. Tá, muito obrigado. E a gente continua acompanhando a tramitação desse projeto e de outros aqui na nossa Casa de Leis. Lívia Machado, para a TV Alemes. Obrigado, Lívia. E após denúncias na imprensa, a deputada Gleice Jane questionou a Confederação Nacional da Indústria sobre eventuais ações ou intervenções aqui na FIEMES. Fazer um requerimento, requer a mesa diretora, após ouvido colendo plenário, nos termos regimentais, o encaminhamento de expediente à Confederação Nacional de Indústria, na pessoa do presidente Ricardo Álvares Alban, para que informe no prazo de 15 dias, com respectivas documentação comprobatória, sobre as ações, providências e medidas adotadas pela CNI para garantir transparência, controle institucional e práticas de governança no Estado, no âmbito do sistema indústria, especialmente em face das recentes denúncias e demandas públicas relacionadas à Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso do Sul, FIEMES, conforme noticiado pela imprensa local e nacional. A gente está aqui fazendo alguns questionamentos à CNI sobre o escândalo que envolveu a FIEMES aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Esse é um requerimento da bancada do PT, assinado pelos 3 deputados aqui, e com base nas respostas nós vamos estudar essas respostas e dar continuidade nesse processo de averiguação, de questionamentos e, se for necessário, uma possível CPI futura. Mais reclamações sobre o fornecimento de energia chegam até a Alemes e o deputado Caravina anunciou para o dia 25 de março uma audiência pública que deve debater soluções para esse problema. Essa questão da energia, e aí não estou falando especificamente de uma das concessionárias, nós temos 2 no estado, nós temos a Energisa e a Eletro. Nós temos muita reclamação, deputado Pedro Kemp, muitos pedidos de municípios, área rural, assentamentos, área urbana também. 2 reclamações muito correntes. Primeiro, a demora na execução de obras de novas instalações,
que são os chamados projetos, que podem demorar até mais de um ano, e principalmente as obras de restabelecimento de energia quando há queda, a demora nesse serviço. Eu mandei um requerimento para a Energisa, ele foi respondido de forma parcial, caminhei um novo requerimento, estou aguardando resposta, mas nós precisamos dar uma resposta em relação a isso. Então eu estou marcando essa audiência pública para chamar alguns atores para a gente poder discutir e dessa audiência sair algum documento conclusivo. Acredito que nós temos uma dificuldade de investimento com relação às equipes para fazer esse restabelecimento da energia no caso de queda, e é isso que nós precisamos discutir nessa audiência pública, por isso que eu estou marcando, pedindo a reserva do plenário para dia 25 de março, das 13h30 às 17h30, e já de antemão convidar os colegas parlamentares para participar dessa audiência. Estudantes de Ribas do Rio Pardo conheceram de perto o funcionamento do Parlamento Estadual. Eles foram recepcionados pelo deputado Paulo Correa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul recebeu 36 estudantes do município de Ribas do Rio Pardo, integrantes do projeto Líderes do Amanhã. A visita fez parte de uma série de experiências educativas que aproximam os jovens das instituições públicas e do funcionamento da vida política. O projeto Líderes do Amanhã tem como foco a formação cidadã e o protagonismo juvenil, aproximando os jovens da realidade política, incentivando a participação em debates no exercício consciente da cidadania. Na Alemes, os alunos foram recepcionados pelo deputado Paulo Correa, que destacou a importância de iniciativas que aproximem os jovens do ambiente democrático e incentivem a participação cidadã desde cedo. Isso que é importante, a gente construir dentro da juventude a possibilidade de serem líderes. Por quê? Porque daqui para frente, efetivamente, o que está acontecendo é a grande mudança. E a mudança acontece a partir dessa conscientização do jovem de poder participar. Os estudantes vieram acompanhados de educadores e representam 3 escolas do município, com 12 participantes de cada unidade de ensino. Ao longo do projeto, eles já tiveram a oportunidade de conhecer diferentes instituições e em breve também participarão de uma viagem de estudos à cidade de Brasília, onde poderão vivenciar ainda mais de perto os espaços de decisão política do país. Essa etapa que nós estamos visitando aqui hoje é a segunda etapa, que é a etapa Campo Grande, onde os alunos visitam a Assembleia Legislativa para conhecer o trabalho dos nossos deputados, a importância da Assembleia para a organização estrutural do Mato Grosso do Sul, mas é uma rica oportunidade de conhecimento, inovação, tecnologia. Para muitos estudantes, a visita representa uma experiência marcante. Aos 14 anos, a estudante Rafaela Canova, campeã das Olimpíadas Brasileiras de Matemática e integrante do projeto, afirma que conhecer de perto os espaços públicos e entender como funciona o sistema político é uma oportunidade especial de aprendizado e inspiração para o futuro. Eu acredito que isso é um ótimo estímulo para a política da minha cidade, do estado, do país, e influencia vários jovens a estarem mais presentes, mostrarem suas opiniões. Eu acho muito importante mesmo. Tudo que está acontecendo aqui vai ser uma ótima experiência para o meu futuro. A madrinha do projeto, Keila Trade, acredita que iniciativas como essa fortalecem o papel da educação na formação de cidadãos mais conscientes e participativos. Para ela, o município de Ribas do Rio Pardo se destaca como exemplo de investimento em políticas que incentivam o protagonismo juvenil. Acredito que faz toda a diferença na vida deles. Quando eles saem daqui e colocarem a cabeça no seu travesseiro, dormir, pensar no que ele pode ali fazer a diferença no seu município, para a sua família, para a sua população, pode ter certeza que faz toda a diferença. E a educação e todos juntos fazem a força. Isso vai fazer muita diferença lá na frente. Criado há cerca de um ano, o projeto Líderes do Amanhã integra um modelo de gestão pública voltado à formação de novas lideranças entre os jovens. A proposta é despertar nos estudantes o interesse pela vida pública, pela cidadania e pela construção de uma sociedade mais participativa. As expectativas futuras é que nós possamos atender muito mais adolescentes lá da nossa cidade de Ribas do Rio Pardo e que também esses jovens possam, através desses conhecimentos que a gente ia passar para eles através dessas visitas, participar mais ativamente das questões políticas, das discussões de uma cidade cada vez melhor. CCJR promove a segunda reunião de 2026 e recebe acadêmicos de direito para acompanhar os trabalhos. Na
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foram analisados 11 projetos. Desses, 8 receberam pareceres favoráveis e seguem para a ordem do dia. O presidente da CCJR, deputado Caravina, devolveu o projeto de lei do deputado Neno Razucchi, que institui garantias à criança com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento no ambiente escolar. A proposta assegura o direito do aluno levar seu próprio alimento, respeitando a seletividade alimentar mediante a apresentação do laudo que comprove a deficiência ou transtorno. A proposta segue agora para a votação em plenário. A reunião ainda contou com a presença de acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário da Grande Dourados, Unigran, que acompanharam os trabalhos a convite do deputado Júnior Mock. Que é o nascedouro da lei. No dia a dia da atividade profissional, você vai julgar as leis que são aprovadas, seja no Legislativo Federal, Estadual ou até mesmo no Legislativo Municipal. E é, sem sombra de dúvida, a mais importante das comissões da Casa, não porque as outras não sejam, mas que aqui todas as matérias, tudo que dá entrada na Casa passa inicialmente por esse crivo técnico da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então é importante aos alunos conhecerem como é que se inicia um processo legislativo, para depois vir a fazer a discussão em plenário, a votação em plenário. Mas antes tem que passar pelo crivo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e é obviamente onde o trabalho jurídico, seja diretamente pelo parlamentar ou por sua assessoria, acontece. O professor Mencions Leone, docente de filosofia da Unigran, acompanhou os alunos e falou da relevância da vivência dos acadêmicos com a prática jurídica. Para os acadêmicos é de suma importância nesse viés. Em sala de aula a gente discute o processo legislativo, a importância, as leis, a hierarquia, tudo. Mas aqui na prática eles vivenciam a experiência, o processo da CCJR hoje em específico, da sessão plenária. Então nós estamos muito felizes em ter conseguido trazer mais de 85 acadêmicos aqui que estão nesse momento acompanhando a sessão, verificando de perto o trabalho do Legislativo. Como acadêmica de Direito e cidadã, eu acho de extrema importância e imprescindível a presença dos acadêmicos aqui para entender como funcionam os procedimentos para aprovar uma lei, todo esse processo dos projetos de lei, ver como os deputados eles se portam e como eles discutem diante dessas pautas que são colocadas a eles. Então, hoje eu não exerço apenas uma função acadêmica, uma visita acadêmica, mas eu exerço a minha função como cidadã, vindo aqui acompanhar essas decisões de políticos em que nós votamos, que contribuem para o bom funcionamento da nossa sociedade. O deputado João Henrique ocupou a tribuna para criticar a cobrança em duplicidade de parcelas de consignado no salário de servidores públicos estaduais. Ele apresentou requerimento ao Banco do Brasil questionando os motivos dessa cobrança. Nós estamos apresentando, e eu quero oferecer a vossas excelências, os deputados do PT, os deputados do Republicano, do PL, do MDB, a oportunidade da gente desmentir o governador. Está aqui. Vamos fazer um requerimento ao Banco do Brasil e vamos simplesmente ter acesso a uma informação que é a mais importante de todas. Quanto que o governo coletou do consignado dos servidores? Uma parte para explicar. E quando efetivamente foi depositado? Porque fica a nós a certeza daquilo que a ouvidoria do banco, e é o que eu quero fazer o confronto, porque eu já tenho formalizado a resposta oficial do Banco do Brasil. A todos os servidores, deputado Zeca do PT, que entraram, que pediram acesso à informação, disseram que foi porque o governo não passou os recursos de fevereiro. Então, será que o sistema do banco é mentiroso? Será que o superintendente do banco vai responder por ato de improbidade também indireto? Será que ele vai responder por crime? Será que ele está falando mentira para os servidores? Depois que o Estado foi acionado, vem a mídia e desmente o superintendente do Banco do Brasil. O deputado Caravina, por sua vez, defendeu o governo e leu, durante o debate, uma nota conjunta entre governo e Banco do Brasil sobre esse assunto. Em relação aos consignados,
Eu quero só dizer o seguinte, você falou do Banco do Brasil, o requerimento para ter informação oficial do Banco do Brasil. Eu tenho aqui em mãos uma nota oficial do Banco do Brasil, com o governo do Estado, em conjunto. O Banco do Brasil e o governo do Estado do Mato Grosso do Sul informam que foi identificada uma ocorrência operacional pontual no processamento das informações do convênio de consignação em folha, a qual recebeu tratamento imediato pelas equipes técnicas responsáveis. Dessa forma, eventual divergência percebida temporariamente por alguns servidores não decorreu de ausência de repasse ou de qualquer irregularidade no convênio, mas de uma situação operacional já regularizada, sem prejuízo a qualquer das partes envolvidas. Esclarece ainda que os repasses das consignações em folha permanecem regulares, sem qualquer pendência por parte do Estado, assim como sua operacionalização pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil e o governo do Estado de Mato Grosso do Sul reafirmam o seu compromisso com a segurança dos processos, a transparência e a adequada prestação de serviços aos servidores públicos estaduais. Banco do Brasil, governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Nota oficial. Não precisa mais nada de documento. Um documento assinado pelo Banco do Brasil dizendo que foi uma operacionalização errada do banco. Humanos e animais de estimação poderão ser sepultados no mesmo local. É o que prevê projeto de lei que começa a tramitar aqui na Assembleia, de autoria do deputado Lucas de Lima. Apresenta um projeto de lei que dispõe sobre a autorização do sepultamento conjunto de animais não humanos em jazigos familiares de cemitérios tradicionais e estabelece diretrizes para a preservação da dignidade da memória e do respeito aos vínculos afetivos entre humanos e seus animais de companhia. Essa lei já existe no estado de São Paulo, foi aprovado pelo governador Tarcísio, e o presente projeto de lei busca regulamentar uma demanda crescente da sociedade brasileira, o sepultamento digno de animais de estimação, reconhecendo a relevância do vínculo afetivo estabelecido entre humanos e seus companheiros não humanos, além de oferecer uma alternativa sanitária e ambientalista adequada à destinação desses corpos. Os investimentos em cultura e turismo em Mato Grosso do Sul em debate na Casa. A participação de empresas nessas ações por meio de dedução no imposto de renda foi um dos caminhos apresentados. O incentivo à cultura e ao esporte sul-mato-grossenses foi tema de reunião na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. O encontro, proposto pelo deputado Júnior Mock, do MDB, teve como tema principal a emenda apresentada pelo parlamentar à Lei Complementar número 319 de 2023, que determina a destinação obrigatória de um percentual do imposto de renda das pessoas jurídicas sediadas no Estado que recebem incentivos fiscais do governo a fundos públicos. Mock explicou como surgiu a ideia de incluir as áreas da cultura e esporte na lei. Quando o projeto estava na tramitação, teve algumas alterações e tal, eu peço vista e vi ali a possibilidade de você ampliar essas destinações de recursos. Então, eu apresentei ao projeto uma emenda, né, uma emenda aditiva, aditivando o projeto, colocando duas cláusulas, né, que prevê, além das destinações previstas na lei, que é o Fundo de Incentivo à Criança e o Fundo à Pessoa Idosa, poderia também ser destinado dos recursos proporcional aos recursos do incentivo fiscal que as empresas têm, que elas destinassem para projetos culturais e esportivos dentro da carteira de projetos que o Estado tem, da Fundação de Cultura e da Fundação de Esporte, e que estejam contemplados na Lei Rouanet e na Lei de Incentivo ao Esporte. Por se tratar de um tributo federal, a aplicação desse recurso também teria que ser em programas federais, que é justamente a Lei Rouanet e a Lei de Incentivo ao Esporte. Então, nós aproveitamos para que as empresas que estão incentivadas, elas tenham a obrigatoriedade, dentro dos limites do incentivo e do percentual estabelecido na lei, que elas apliquem esses recursos, né, para o desenvolvimento das atividades culturais e esportivas do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele também falou sobre o papel ativo do Legislativo na construção das políticas públicas de incentivo no âmbito estadual.
Nós temos a dimensão clara do quanto esse projeto pode ser importante, do quanto de recurso nós podemos, né, com a iniciativa como essa, de reunião com as empresas, de entender como é que nós acessamos o recurso, nós vamos conseguir contribuir para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós conversamos para essa iniciativa com o governador Rídel, que deu carta branca para que a gente, junto com a Fundação de Cultura, a Fundação de Esporte, com a Secretaria em si, que nós pudéssemos estar avançando. Então, a ideia é transformar isso que a lei nos garante em realidade e beneficiar toda a população de Mato Grosso do Sul. O presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes, explicou a importância de reuniões dessa natureza. Hoje nós estamos dando um passo muito grande, porque nós estamos fazendo, na verdade, a busca ativa às empresas. Então, saber quais empresas que têm esse incentivo, buscá-los e tentar buscar a parceria para esses projetos do nosso estado. Primeiramente, nós estamos fazendo através de uma carteira de projetos, tanto da cultura como também do esporte, para que a gente possa disponibilizar a essas empresas e eles verem aonde seria mais importante o seu investimento. Também trazer a eles números, dados sobre o estado de Mato Grosso do Sul, aquilo que a gente tem a oferecer também para que essa marca venha estar aí em alguns festivais, em alguns projetos, no audiovisual, que também é muito visto e lembrado em todo o Brasil, para que eles possam também ter a vontade e a segurança de fazer esses investimentos. Então, acho que é um trabalho coletivo entre a Assembleia Legislativa, através do deputado Júnior Mock, e governo do Estado, através do nosso governador Eduardo Rídel. Já Luciana Zambuja, superintendente de Economia Criativa do Estado, justificou a aplicação da lei em vista dos recursos perdidos no último ano para a área. O deputado Júnior Mock fez aqui uma colocação de que 14 milhões investidos em projetos culturais de Mato Grosso do Sul por empresas sediadas em Mato Grosso do Sul no ano de 2025, menos de 1 milhão ficou aqui no estado. Então, nós não estamos perdendo só o aporte desses recursos nos projetos. Nós estamos deixando de movimentar a economia local, a economia regional, porque a FGV tem uma pesquisa que a cada R$1 investido em cultura retorna 7,59 ao mercado. Então, a gente precisa sensibilizar essas empresas para que elas também aportem recursos aí em Mato Grosso do Sul, que a gente não escape mais cerca de 13 milhões de não investimento direto em projetos e que deixe de circular aí um volume muito grande no comércio, principalmente nos pequenos arranjos produtivos, nos micro e pequenos serviços, e também a cada R$1 investido retorna 1,39 em impostos. Então, nós também estamos deixando de receber de volta nos cofres estaduais e municipais aí um percentual de arrecadação de impostos. Os deputados estaduais celebraram essa semana aqui na Lemes o Dia Internacional da Mulher. A data, que é comemorada mundialmente em 8 de março, faz memória a quem lutou por mais direitos, até os mais básicos, para as mulheres. O momento de celebrar o Dia da Mulher na Lemes começou com a tradicional apresentação do Coral da Assembleia, que executou Rosa de Pixinguinha. Esse dia, que é comemorado em todo o mundo em 8 de março, trouxe por aqui reflexão sobre os atuais desafios de Mato Grosso do Sul com relação à violência contra a mulher, os avanços conquistados e as cobranças feitas pelo Legislativo sul-mato-grossense por políticas públicas que cheguem até as mulheres. Nós já avançamos, a sociedade já conquistou e as mulheres, além de conquistar o espaço, o respeito. Precisamos reconhecer o que foi feito até aqui, continuar com a consciência de que nós precisamos avançar mais, crescer mais como cidadão, como ser humano, não aceitando qualquer violência, mais do que isso, denunciando violência, sendo contra a violência e trabalhando para que a nossa sociedade seja uma sociedade de cidadãos humanos, de humanidade. Eu acho que isso é o que resume o nosso comportamento e a nossa fala para as mulheres no dia de hoje. A Lemes faz parte do Pacto Todo por Elas, que uniu todos os poderes pelo fim da violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul.
Um projeto que, ao mesmo tempo que mobiliza o poder público, leva conscientização para a sociedade. A gente sabe que, infelizmente, todos os dias a gente vê que o índice de violência contra as mulheres, ele não cessa, ele não para. A gente sabe que é uma questão estrutural, mas essa atenção, esse cuidado permanente da Assembleia e de todos, né, os órgãos institucionais do Estado, eu acredito que eles têm feito um trabalho de vigilância, de cuidado e atenção. Eu acho que é isso que nós, mulheres, merecemos, é essa atenção e esse cuidado constante. Fica a mensagem: há o que comemorar, mas há muito a avançar por uma completa e efetiva liberdade para as mulheres. Não é normal tratar uma mulher como menos capacitada só pelo fato de ser mulher. Misoginia, qualquer tipo de violência contra a mulher não é aceitável, ao contrário, é objeto de denúncia e objeto da gente ter uma reação convicta contra qualquer tipo de violência. Então é isso, o Jornal Parlamentar fica por aqui. Outras notícias no site da Casa, o www.al.ms.gov.br, e também no YouTube, é só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. As nossas mulheres mato-grossenses, um excelente Dia Internacional da Mulher, que a sociedade possa continuar refletindo. Você fica agora com um material especial produzido aqui pela TV Alemes em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Até a semana que vem. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas. Em cada canto de Mato Grosso do Sul, há uma mulher que transforma realidades. Na família, no trabalho, na comunidade e também na política. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, as deputadas atuam todos os dias com compromisso e responsabilidade. Trabalham para ampliar direitos, fortalecer políticas públicas e garantir mais proteção, oportunidades e respeito às mulheres sul-mato-grossenses. E nós estamos apresentando um projeto de lei construído com base nos sentimentos e na vida das mulheres e na necessidade da gente garantir proteção a essas mulheres. E bastante pertinente que 2026 se inicie no ano em que a gente consiga dar um basta a essa situação de opressão, esse ciclo de violência que ainda cerca muitas mulheres no nosso estado. E é uma data que tem que ser comemorada sim, porque nós podermos hoje decidirmos e ajudarmos a construção de um país cada dia melhor, eu não tenho dúvida que a mulher faz a diferença e a mulher a cada dia tem que, com certeza, evoluindo cada dia mais para que a gente possa ocupar os espaços de poder e poder ajudar realmente na transformação da vida das pessoas no nosso país. São vozes firmes na defesa da igualdade, são mãos que constroem caminhos, são lideranças que inspiram novas gerações. Neste mês internacional da mulher, celebramos a força que move lares, comunidades e o futuro do nosso estado. Deputadas da Alemes, presença que representa, trabalho que transforma. Uma homenagem da Assembleia Legislativa para as mulheres. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de